Petro Hopper! Salve família, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal na garupa da Petro Hopper. Vamos fazer esse rolê aqui de domingo, meus irmãos, falar de um assunto bem polêmico e eu prefiro fazer sempre nesse formato, tá certo? Então se segura aí, vamos junto comigo mergulhar literalmente nesse assunto, meus irmãos, envolvendo a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, um bispo lá da Igreja do Valdomiro Santiago, igreja essa que vai muito mal das pernas. Já pediu inclusive prazo na justiça para pagar os aluguéis que faz muito tempo que eles devem. Desde que surgiu aí as redes sociais, esse pessoal teve um verdadeiro abalo das suas contas. As pessoas começaram a se dar conta, principalmente aquelas mais humildes, que o que esses homens fazem é enganar, literalmente. Assim como o Messias disse, elas tornam muitos dos seus fiéis 2 vezes mais filhos do diabo do que filhos de Deus. Essa é que é a grande realidade. E isso só foi possível graças à informação, à democratização da informação. Não é à toa que eles lutam até hoje para proibir, coibir a verdadeira notícia, né? As pessoas que realmente estão aqui só para informar, sem levar algum de ninguém, para tirar essas pessoas do ar. Passar a informação para os jornalistas que já são da mídia, que jamais vão expor assuntos como a gente faz aqui. Porque não somos nada mais, nada menos do que mais um de vocês. Simples assim, meus irmãos. Então a gente fala aqui de maneira clara, e não generalizando todas as igrejas, né? Tem muitas pessoas que seguem realmente a ordem do Messias, que é espalhar as boas novas, que é dever de todo cristão. Tem muitas pessoas sérias fazendo isso nas denominações religiosas, isso é fato. Então eu não generalizo como muitos fazem, né? Não tem problema nenhum. O próprio Messias afirmou que onde tivesse 2 ou 3 falando em seu nome, ele estaria presente. Então eu não faço isso, né? Entendendo o próprio evangelho, a gente não faz isso. Agora a gente sabe que muitos desses grandes pastores, essas grandes instituições religiosas, hoje infelizmente elas servem como lavagem de dinheiro. Elas só têm uma finalidade, que é enriquecer os seus donos, tornar homens que até então eram comuns, pessoas comuns, fracassados em suas profissões, entram ali e se tornam verdadeiros magnatas. Você tem vários exemplos aí dos grandões que fizeram exatamente isso. O Valdomiro e sua igreja vai muito mal, né? A justiça vira e mexe, quer prender os bens dele para fazer esse pagamento, que ele deve e não deve pouco. E agora vem mais um escândalo, né, que já teve um escândalo muito recente. Se você não está sabendo, a Raquel Santiago, né, teria traído o marido, né, segundo o cunhado deles. Então os fiéis da igreja estão chocados com isso aí, né, é uma coisa inadmissível, até para quem não é convertido, imagina para quem se diz convertido. Então os fiéis estão chocados com isso que aconteceu na igreja. E aí nem passou isso e já vem agora um bispo espancando o próprio filho, como você pode ver na matéria. Você vê aqui pelo corpo que é uma criança franzina e o cara não teve pena de espancar o próprio filho. Aí você imagina o que ele faria com você, né? Um cara desse, o cara pega uma criança e espanca com uma tabica, com um pedaço de madeira, simplesmente porque ele mandou o menino ir ao mercado. O menino foi, perguntou a um funcionário, né, criança pequena, você vê que é uma criança pequena, perguntou ao funcionário se tinha frango, o funcionário disse que não. Às vezes é funcionário mal-humorado, né, que está ali a pulso, ganha um salário pequeno, está ali trabalhando porque tem que trabalhar revoltado. Eu conheci muitos assim, até porque eu também trabalhei em mercado. Tem muitas pessoas que é exatamente assim, profissional mal-humorado, né, que não segue as leis de Deus, que não importa a sua profissão, meu irmão, mas faça de bom coração e faça sempre para você ser o melhor. E Deus vai te abençoar uma hora ou outra. Então, infelizmente tem gente que não acredita nisso, diz que é cristão só de boca, trabalha mal-humorado, e aí a criança vai e pergunta a esse funcionário e diz, não tem frango. Aí o menino volta para casa e diz, olha pai, não tem frango. Ele olha e diz, eu não acredito que no mercado não vai ter frango. Eu vou lá e se tiver, aí você vai ver uma coisa quando eu chegar. Dito e feito, ele vai lá, vê que existe realmente o frango, em vez de resolver com um funcionário que é adulto e poderia responder à altura, não. Ele volta para casa, ele compra o frango, volta para casa, pega um pedaço de madeira e vai espancar o próprio filho. Então por aí você imagina, meu irmão, se o cara faz isso com o próprio filho, né, por causa de um motivo fútil, banal, e nada justifica, deixar isso bem claro, não importa o motivo dele, ele não teria que fazer isso com a criança, jamais. Se vê um menino franzino, ainda que não fosse franzino, também seria um absurdo, mas ainda mais sendo franzino, frágil, o cara ainda faz uma coisa dessa. Eu não vou nem dizer que é um animal, porque animais não fazem isso com suas crias. Você pode observar, os animais não fazem isso. E o cara tem essa coragem, se diz homem de Deus, né? Eu fico imaginando as pessoas pedindo para um camarada desse abençoar eles.
Por isso, meus irmãos, é que eu digo, não existe mais, na minha opinião, já disse a vocês várias vezes, eu não acredito que tenha ninguém ungido. Ah, fulano é ungido. Não acredito nisso. O último ungido foi o próprio Jesus Cristo. Se tivesse ungidos hoje, significaria que Jesus Cristo não foi o último, o melhor de todos. O que vem depois seria de alguma forma melhor do que ele. Isso não existe. Então o que você tem hoje é homens inspirados fazendo a obra de Deus, sim, isso eu acredito, mas que não é melhor nem pior do que eu e você. São ferramentas que são usadas como santos católicos também. Foram grandes pessoas, importantes em suas épocas, mas que foram apenas ferramentas de Deus e devem ser lembrados com carinho, mas não adorados jamais. Mas hoje existe essa idolatria, né, dentro das igrejas evangélicas também, e as próprias pessoas não enxergam isso, não enxergam de maneira alguma. Então você vê a distorção do evangelho, você vê esses homens, que são homens nada mais que isso, pegam esse poder que as pessoas dão a eles para distorcer o próprio evangelho. Tem pastor aí pedindo para ter relação com mulher de fiel. Olha, eu sou ungido, eu vou ter essa relação, tem que ficar aqui entre quatro paredes e aí eu vou espantar todas as coisas ruins que ela sente, passando esse tipo de conversa no próprio marido, e o marido acredita. Por quê? Porque existe uma idolatria. Você sabe, uma pessoa em condição normal, se você fizer uma proposta, eu vou ficar com a tua mulher e vou curar ela desse problema, o que é que o cara faria? No mínimo uma agressão, né? Mas acreditando que aquele cara é um representante direto de Deus, né? Como na época do Egito, que eles se diziam, olha, eu sou melhor do que vocês não podem me questionar, porque eu sou descendente direto dos deuses, eles vieram aqui só me fazer. E as pessoas engoliam isso e adoravam aqueles caras, os perversos. Hoje, algumas pessoas ainda acreditam nesse tipo de coisa, só que transferiram, né? Até como já foi dito naquele filme, o Código da Vinci, pegaram tudo que era pagão e transferiram para o cristianismo. E isso não aconteceu só no catolicismo. Os ditos protestantes têm muita coisa pagã e não sabem, né? A gente de vez em quando está alertando isso aqui. Então esse tipo de coisa vem à tona, meu irmão, acontece aí para jogar uma luz, né, nessas sombras, nessas trevas que habita o evangelho. As pessoas precisam acordar, meu irmão, porque isso que você vê não é nada mais, nada menos que uma verdadeira fábrica de ateus. Porque quem é que em sã consciência vê uma coisa dessa, né? Esses tidos como cristãos, porque a gente acaba levando a culpa. Olha aí como é que são os cristãos. É isso que o pessoal faz. É um prato cheio, principalmente para pessoas que têm canais mesmo, redes sociais aqui e alguma influência. Eles usam esses casos para mostrar. Olha aí o tipo de cristão que se diz bom, que se diz representante de Deus, não é? Eles fazem uma verdadeira distorção e mostram esse pessoal. Então é importante, meu irmão, você compartilhar esse tipo de vídeo, você mostrar essa realidade para as pessoas, para que elas entendam e saiam desse tipo de armadilha, para que quando aconteça essas propostas a elas, de forma subliminar, que começa sempre assim, elas já estejam preparadas, já estejam prontas para identificar esse tipo de coisa. Você vê hoje, mesmo nós, né, que estamos despertos, quando você vê filmes, programação, que você antes até assistia e nunca percebeu, que você assiste agora, você diz, nossa, meu amigo, parece que eu vi pela primeira vez, porque o tanto de mensagem subliminar ali, de manipulação que tinha naquele seriado que eu gostava, naquela série, naquele desenho animado que parecia tão inocente, hoje eu assisto e eu não vejo a mesma coisa, eu vejo totalmente diferente. Eu mesmo já fiz esse teste, meus irmãos. Várias das coisas que eu assisti na minha infância, quando eu ainda era criança, que hoje eu vejo, minha nossa, olha a mensagem que tinha aí, eu não percebia, né? Eu não tinha nem maturidade para isso, não tinha malícia para isso. E hoje, depois que a gente está desperto, que a gente vê essas coisas, a gente fica chocado com o que acontecia, né? Esses dias mesmo eu estava vendo um pouco da programação dos anos 90, meus irmãos. A gente via com o Concurso Mirim, né, do El Chan. Olha o absurdo, crianças pequenas lá, pequenas mesmo, né, com roupas indecentes, fazendo gesto lá numa garrafa. E é feio até para um adulto, imagina para uma criança, e rolava isso aí, dia de domingo, horário nobre, programa do Gugu, Faustão, né? Prova da banheira, prova da piscina, onde o cara ficava tirando com pistolinha d'água nas meninas sem sutiã numa camisa transparente. É verdadeiros absurdos, meus irmãos, que acontecia e os nossos pais não percebiam, porque o poder da mídia de manipulação era grande. E isso ainda é pior, meu irmão, quando se trata de religião. Esses caras passam pro povo que eles têm autoridade, né? O próprio Pedindo Mais Cedo, que é o Ed Macedo, a gente chama ele carinhosamente de Pedindo Mais Cedo. Ele ensinava os seus bispos, os seus pastores a fazerem exatamente isso. Olha, fale com autoridade, faça o povo entender sem humildade. Olha só, ele seguiu o contrário de Jesus Cristo, né? Que nos ensina a ser humilde na nossa maneira de ser. Mas ele ensina o contrário. Olha, não chega com humildade não, você tem que ser o cara que briga até com Deus, nas palavras do Pedindo Mais Cedo. E Valdomiro trabalhava para ele. São tudo cria dele. Ele que criou esse sistema, esse modelo de sistema.
e tá aí, infelizmente, colocando muitas pessoas à perdição. E essas coisas, acredito que acontecem, meus irmãos, esses escândalos, traição, agressão aos próprios filhos, para que as pessoas despertem, para que as pessoas que procuram Deus e acabam encontrando esses diabos, entendam que elas não precisam desse tipo de gente, elas precisam apenas, unicamente, do Messias na vida delas. As palavras estão aí, hoje você tem a Bíblia narrada, você tem acesso à informação que você não tinha. Estude, medite, meu irmão, e pratique isso na sua vida, e isso é o suficiente, né? Você não precisa de nenhum guia cego para te levar para a beira do precipício. Essa matéria foi enviada pelo nosso irmão Silvio Omar Ramos, fica aqui o nosso agradecimento. É uma matéria que já faz um pouco de tempo que aconteceu, meus irmãos, mais precisamente em outubro de 2020, mas que eu acho que tem muita relevância porque ajuda, né, a gente entender o que é esse sistema religioso que está aí. Então, deixar bem claro, isso aconteceu em outubro de 2020, né, bem próximo justamente desse outro escândalo que a gente comentou, esse sim, né, da traição da filha do Valdomijo. Então, que sirva para você fazer um raciocínio, né, aqueles que ainda estão presos desse sistema, e se elas continuem indo ali, porque, sei lá, eles pregam a palavra de Deus também, dá para ouvir a narração que eles fazem, que a pessoa pelo menos absorva apenas o que for bom, né? E saiba separar a manipulação que é do homem. Então eu vou ficando por aqui, meus irmãos, espero que você tenha gostado do rolê da Petro Hope, tá certo? A gente faz, sempre que o assunto é polêmico, a gente prefere fazer nesse formato, alguns gostam, outros não, mas é isso, o importante é a informação ser passada adiante. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.